Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje para falarmos de um tema importante que é a pré-mocidade, a pré-adolescência na casa espírita. Como a casa espírita desenvolve o trabalho para essa fase da encarnação desses espíritos que chegam à casa espírita e necessita das informações e das orientações da doutrina espírita. Para falarmos sobre esse assunto, estamos aqui com o Luiz Henrique, que é palestrante, trabalhador lá da assistência aos necessitados, Diógenes de Medeiros. Ele não só é palestrante da Casa Espírita, como também é dirigente do trabalho da pré-mocidade, nessa mesma casa que fica lá no Pedregulho. Boa noite, Luiz. Tudo bem com você? Boa noite, professor. Tudo bem. Eu gostaria de agradecer a sua presença, né, o aceite do convite por estar aqui, trabalhando conosco sobre esse tema, um tema importante. Eu queria começar a nossa conversa, então, perguntando a você, nesse momento em que o mundo, a pré-adolescência dos nossos pais, dos nossos avós, né, foi muito diferente da pré-adolescência de hoje. O mundo tem mudado, o mundo tem se transformado numa velocidade incrível, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia tem se multiplicado e a sedução pelo materialismo é muito maior. Quer dizer, se antes ser seduzido pela matéria, pelo materialismo era grande, hoje para o adolescente, para o jovem, com tantas tecnologias, com tantos chamariz que o materialismo traz, é difícil ter idealismo quando o materialismo é muito forte. Como é que você vê a adolescência, a pré-adolescência, nos momentos da atualidade com essa sedução gigante do materialismo? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Então, eu vejo da seguinte maneira. O materialismo ele tem uma força muito forte sobre os espíritos que estão encarnados. Então, a adolescência é uma fase na existência do espírito. E as nossas necessidades materiais, elas vão ganhando proporções assim diferentes ao longo dos séculos. Se a gente remontar a nossa pré-história, as nossas necessidades eram supridas de um dia para o outro. A gente caçava, matava a fome, dormia e vivia nesse ciclo de alimentação, de sono, né, repouso, casa, abrigo e caça. Né, um dia por vez. Um dia por vez. Hoje, com assim, as tecnologias avançadas nos sistemas de produção, essa nossa necessidade de estar encarnado nos faz querer produzir além do que nós precisamos consumir. Então isso acaba, de certa forma, influenciando na nossa vida em sociedade, porque à medida que você tem dinheiro, você age de uma determinada maneira, você se liga a determinadas pessoas, a determinados grupos. E à medida que você não tem dinheiro, então o seu nicho de vida social vai se diversificando. Então, a gente entende que a economia, o dinheiro, dentro do campo material da vida de encarnado, influencia na mente do espírito. E, portanto, a gente passa a projetar a nossa existência na matéria, que é passageira, nos bens materiais. Então, quando você não tem acesso aos bens de consumo, por exemplo, um smartphone de última geração, você fica deprimido por conta daquilo. E isso nessa atual geração, que a gente percebe que é uma geração de relacionamentos líquidos, né, como diria Bauman. Então, a pessoa ela está buscando suprir suas carências afetivas através de bens que vão aproximá-las de nichos sociais que vão aceitá-la e ela vai se sentir inserida. Porque, assim, nós temos, né, nós espíritos encarnados, procuramos buscar muitas vezes fora o que a gente não encontra dentro. E nessa busca por coisas que estão fora, eu digo fora do lar, nesse contexto,
né? Se a gente não encontra o carinho dos pais, dos irmãos, do nosso núcleo familiar, que é a célula máter da sociedade, se a gente não encontra essas ferramentas emotivas dentro do lar, nós vamos buscar fora, né? Então o adolescente ele passa por essa fase de rebeldia, né, de desafio aos pais, de ter... Eu mesmo, algumas vezes na minha adolescência, tinha vergonha de caminhar com a minha mãe na rua, e várias vezes a gente precisava ir na cidade. Na minha pré-adolescência, com 11 anos ali, eu precisava fazer os trabalhos na biblioteca, né? Então, a professora passava, tem que ir na biblioteca. Então, a gente ficava lá copiando. Não tinha Google. Nosso Google era a Enciclopédia Barça, né? Então, você tinha que pegar aquele calhamaço lá, o dicionário, procurar o significado das palavras. E muitas vezes a mãe levava até a biblioteca, o irmão, né? Com o irmão era menos vergonhoso, mas tinha vergonha. Pô, eu já tenho 12 anos, eu posso ir sozinho, né? Então, na minha fase teve isso. Agora, há esse choque de gerações, né? Da minha geração, década de 80, com essa geração dos anos 2000, porque a gente via, né, tem um palestrante espírita que chamado Rossandro, ele fala que era a geração que passou pela educação Wi-Fi, que o pai olhava para a atitude do filho, o filho já, opa, tô fazendo coisa errada, então deixa eu ficar quieto, né, porque sabia que em casa ia tomar umas palmadas. Então, saiu desse extremo e chegou nesse extremo onde tudo é permitido, né? Os pais não sabem falar não para os filhos. O filho, né, segundo algumas vertentes psicológicas, se tornaram os reis do lar. Então, ele manda nos pais, né? E aí a gente percebe que muitas vezes há uma projeção do pai, da personalidade do pai, da mãe, sobre aquela criança. Eu não tive isso, o meu filho vai ter. Eu não pude fazer isso, o meu filho vai poder. O dinheiro me privou de muitas coisas que não vai privar o meu filho, porque eu trabalhei para dar isso para o meu filho. Só que se esquece de que o trabalho faz parte da nossa essência. O trabalho é condição de existência do ser humano, na vida material e também como espírito, né? O Kardec coloca muito bem nas leis morais, né? O trabalho é uma lei moral. Então, você trabalha estando encarnado e desencarnado, né? A lei divina que se estabelece na lei de amor, justiça e caridade, ela tem uma vertente que se chama lei de trabalho, lei de sociedade, né? Então, o trabalho é essencial para as nossas vidas, tanto como espíritos, né? Tanto como espíritos encarnados. E nesse ínterim, o pai com a mãe, né, devido à sua maneira de enxergar a criação do filho, não permite que o filho se desenvolva, né, que construa uma identidade, uma personalidade que o fará um ser humano adulto melhor, um ser humano que sabe ouvir não, que quando perde o emprego, tá tudo bem, vou procurar outro. Lida bem com as frustrações, né, Luiz? Exatamente, lida bem com as frustrações. Então, do meu ponto de vista, né, como assim, um iniciante, vamos assim dizer, nos estudos do espiritismo, eu vejo que assim, o maior desafio do jovem, né, nesse contexto onde as tecnologias nos sobrepujam muitas vezes, levando a uma ilusão de que eu preciso de um iPhone que custa 15 mil reais, 10 mil reais. Eu já vi tablet da Apple que custa 10 mil reais. Sabe? Se tem aquilo é porque compram, né? Então, qual é o valor do dinheiro? Para você conquistar aqueles 10 mil reais, você despendeu tempo de vida, você despendeu tempo de trabalho, força, capacidade de força produtiva. Você produziu alguma coisa, recebeu um salário para ter aqueles 10 mil e pagar num produto que caiu no chão a uma altura de 1 metro, pode se espatifar. Deixa de ser, né? Então, assim, a gente precisa atribuir os verdadeiros valores aos bens materiais. De forma alguma estamos aqui colocando que não pode ter, que é errado ter, não é isso. A questão é a gente ter em mente que nós precisamos da matéria, os bens materiais são muito úteis e necessários ao nosso desenvolvimento moral e intelectual, porém nós temos que tê-los sem que eles nos tenham. Eu acho que esse é o maior desafio que não só os jovens enfrentam, mas os pais que trouxeram essa paternidade, essa maternidade como missão, né? Porque Kardec nos coloca na questão 582 do Livro dos Espíritos que
ele pergunta aos espíritos codificadores se a paternidade, a maternidade é uma missão. E os espíritos, sem contradita, é uma missão. Você reencarnou na Terra, um planeta de provas e expiações, e chegou ao fim, a cabo, né, de ser pai, de ser mãe, de gerar um corpo físico, de ceder os fluidos materiais para que um espírito plasme aquele corpo no qual ele vai, a partir do qual ele vai se desenvolver moral e intelectualmente, você assume responsabilidades perante a sua própria consciência, porque Deus está na nossa consciência, né? A lei divina está gravada na nossa consciência, questão 621. E assim, as suas ações diante da educação que você passa para os seus filhos, elas podem incidir durante séculos de existência, né? Porque ninguém morre. Nós mudamos de faixa vibracional. Você desencarna, né? Você se desliga mentalmente do corpo, os fluidos vitais se esgotam, você desencarna, mas continua vivo. A vida se dá num campo muito extenso que muitos de nós ainda não têm a capacidade de compreender, ou muitas vezes não quer compreender, enfim, ignora isso. Mas o espírito vai continuar pensando, e se ele observa, puxa, a educação que o meu pai e minha mãe me deu foi combinada, eles trataram isso no plano espiritual antes da reencarnação, e eu precisei de uma educação rígida, e eles foram, assim, cometeram alguns erros comigo que eu continuei na mesma, né? E isso pode gerar uma culpa grande em quem passou a educação e uma revolta grande em quem recebeu aquilo, porque na resposta dos espíritos nessa questão, eles colocam que Deus facilitou-nos a tarefa, nos dando um início de encarnação frágil. Então a criança ela está suscetível a receber as diversas e inúmeras impressões que nós temos a capacidade ou não de passar para aquele espírito que está encarnado, né? Então, para finalizar essa resposta, né, eu creio que o maior desafio, tanto para os adolescentes, é enfrentar as questões emocionais, e para os pais, principalmente, passar esses valores de conteúdo moral, que não se aprende nos livros, né? Apenas nos livros, se aprende através da experiência, da vivência, né? E assim, é educando que se educa. A educação sozinha não transforma o mundo, né? Como diria Paulo Freire, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Só que o mundo só vai se transformar a partir do momento que as pessoas entenderem que a lei é de trabalho. E educar dá trabalho, né? Então a gente precisa ter em mente que não é fácil educar. Se tá fácil, né? A minha esposa fez um curso na área de pedagogia, né, de pós-graduação. O palestrante falou, né, o professor falou que você está educando e tá fácil, então você está fazendo errado. Então a gente tem que observar essas nuances na questão da educação e perceber que a gente precisa se educar, montar um cabedal de conhecimento com relação à educação para ter o que passar para os nossos pequenos, né? Porque a gente vê que o mundo lá fora está assim, meio que sem norte, vamos assim dizer, né? As pessoas apegadas aos bens materiais, né? Os bens materiais que têm as pessoas, e a gente vê que nós somos fruto de uma célula principal, né? A célula mãe da sociedade, que é a família. Então, eu costumo dizer para os nossos adolescentes, se lá fora está assim, a gente precisa observar como está o nosso mundo interior, o mundo através do qual a gente reencarna, que é a família. Então, se a sociedade está falha, algum ponto nessa sociedade também está falho. Que a sociedade, eu vejo a sociedade como o Durkheim fala, né, um organismo do qual são as partes ali do corpo, né, que se formam, e se uma célula está com algum defeito, pode prejudicar todo o contexto. Então, eu costumo colocar a família como sendo essa célula. Se a família está com algum elemento fragilizado por qualquer motivo, esse elemento pode influenciar os outros que vão danificar a célula inteira e assim danificar aquele organismo todo, né? Que no caso é a família, podendo gerar a sociedade tal como vemos atualmente, né? Então esses são os maiores desafios, né? O jovem aprender a lidar com as emoções, e os pais
além de aprenderem a lidar com as emoções, passarem essa educação moral, vamos assim dizer, para os seus filhos, né? Já na primeira infância até a fase da adolescência. Luiz, educar não é fácil, você colocou aí, né, as crianças, os adolescentes, os filhos não vêm com um manual de instrução. Uhum. É evidente que a gente normalmente se utiliza para educar os nossos filhos, a gente se utiliza de exemplos do passado, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que vão ser professores, que ser professor é uma profissão muito difícil, muito complexa, porque professor é a única profissão em que você se forma no passado para atuar no presente, preparando gente para ser no futuro, né? Então, ou seja, você tem que ter uma leitura do que as coisas, para onde as coisas estão indo, para que você hoje prepare as pessoas para o futuro, né? Apesar de você ter uma formação no passado. A paternidade é um pouco assim também, na medida em que você, em função da educação que você recebeu dos seus pais, você tenta se guiar. Mas evidentemente que educar um filho, educar uma filha, hoje é muito diferente de se educar os filhos no futuro e hoje, né? Para atuar no futuro. Então, porque a sociedade tem mudado, porque as questões têm mudado. E aí a gente entende também o lado dos pais, na medida em que, como é que eu faço? Como é que eu lido com essas questões? Porque como você mesmo disse na sua resposta, as crianças, os adolescentes têm as questões de educação material que precisam receber, mas precisam dessa questão espiritual, dessa questão emocional, dessa questão espiritual mesmo, porque são espíritos, porque estão numa existência física, mas vêm de uma existência espiritual. Então, assim, Herculano Pires, ele dizia que a casa espírita ele fazia uma comparação de que a casa espírita era um espelho côncavo, né? E aí eu gosto dessa definição por causa da física, né? É um espelho côncavo em que as luzes incidem sobre ele e refletem num ponto, todas as luzes batem nele e vêm para um ponto focal, né? E esse ponto focal, então o centro espírita é o espelho que reflete as luzes da doutrina, conjugando o indivíduo nesse ponto focal, dando todo um trabalho que eleva o espírito. Eu acho uma definição brilhante. Então, como é que o espiritismo, como é que a doutrina espírita, como é que a casa espírita, como é que o centro espírita pode trazer contribuições para esse jovem e para esse pai, né? Que está passando por essas questões, que não existe um manual de instrução de como é que trabalha com essas crianças e como é que, então, auxilia as crianças e auxilia os pais nesse processo. Bom, excelente colocação, né? Muito boa pergunta, porque, de fato, o centro espírita, como o Herculano bem coloca, exerce essa função de espelho côncavo mesmo, né? Porque assim, temos vários estudos para as várias áreas que abordam a questão do espírito. O espírito incorpóreo, o espírito imortal, que traz uma bagagem reencarnatória tremenda, né? Assim, absurda. Então, eu vejo vários estudiosos, né, falando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos de existência e essa é mais ou menos a nossa idade. Nós temos isso de evolução. Então, imagina, Kardec coloca, né, do átomo ao arcanjo. Então, a primeira assim, sutileza, a primeira coisa que a gente aprende com relação à lei divina no reino mineral é o aglutinar, é você se aproximar dos que cedem diferença de potencial para que você se una. Então, o centro espírito, ele recebe essas várias luzes que emanam dos ensinamentos do Cristo, né, que é o nosso governador planetário aqui, o nosso guia e modelo, com relação assim, as várias obras que Kardec escreveu, por exemplo, né? No Livro dos Espíritos aborda
4 temas que depois Kardec vai aprofundar nas outras obras, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Então, os conteúdos existentes nesses livros são as luzes que o Cristo emana na direção do Centro Espírita, e o Centro Espírita vai convergir num ponto e conclama a nós encarnados a desvendarem, né, entre aspas, mistérios existentes nesses ensinamentos do Cristo. Na realidade, a gente precisa entender que o Centro Espírita, assim como Jesus, né, tomando Jesus como modelo e guia, não fala para os corpos. Jesus falava aos espíritos. Muitos religiosos de várias religiões existentes no mundo assim, tentam debater com pessoas que vão colocar em xeque as prerrogativas do Cristo, dizendo, aqui ele fala uma coisa, ali ele fala outra, tá vendo? Olha aí a convergência, a divergência de ideias aí e tal. Mas, na realidade, se atém ao texto e não ao contexto. E aí que é o papel fundamental da Casa Espírita, de extrair o conteúdo moral das obras básicas que, culminaram, né? Kardec começou de um ponto, tomando a ciência, a filosofia, com a implicação religiosa naquele tripé que sustenta o Espiritismo. Ele não falou assim, eu vou pegar Jesus aqui e vou fazer uma linha, traçar uma linha reta para chegar nele de novo. Na realidade, Kardec partiu de princípios elementares e universais, manifestações físicas, né? É óbvio que tudo isso com o direcionamento do Cristo, mas aí a maneira como ele foi caminhando, escrevendo, colocando, recebendo o auxílio dos espíritos codificadores, ele chegou na pessoa do Cristo como exemplo, modelo e guia. Então, nisso que consiste o Centro Espírita, extrair esse conteúdo moral, desse ponto que as luzes do conhecimento convergem. Abrindo um parêntese, eu costumo assim dizer lá para os adolescentes, né, de uma maneira muitas vezes bem inspirada pelos irmãos que nos acompanham nas palestras, de que a gente enxerga um espírito luminoso, mas aquilo não é luz física. Espírito é incorpóreo. Então, a maneira como a gente enxerga é luminoso, mas essas luzes que emanam são o conhecimento, é o nível de elevação moral, intelectual, que aquele espírito que é superior a nós tem. Então, como nós estamos muito mais apegados à matéria do que propriamente dito ao reino angelical, nós enxergamos como coisa física, né? Como matéria, né? É uma matéria que tem essenciado, obviamente, mas essa luz a gente deveria enxergar como sendo a luz do conhecimento. Então, o conhecimento que o Cristo nos traz, o Centro Espírita recebe essas emanações do conhecimento, Kardec codificou, e os espíritos encarnados que se propõem a trabalhar num centro, eles devem estudar com seriedade, com afinco, com responsabilidade e extrair esse conteúdo moral, compreender esse conteúdo moral e tornar numa linguagem acessível aos que procuram esse conhecimento. Porque eu entendo que comigo aconteceu assim. Quando pisei pela primeira vez no centro Diógenes e comecei a assistir às palestras, todo mundo para mim era um semideus lá dentro, né? Então a gente enxerga, nossa, que conhecimento diferenciado, eu nunca tinha ouvido nada parecido, e de fato nunca tinha ouvido mesmo, né? Recebi os tratamentos com passe, as orientações, o seu Dias foi o primeiro que me recebeu nas orientações, sou muito grato a ele por todas as orientações que me fez, o tratamento, o Júnior foi o primeiro de quem eu ouvi uma palestra edificante, que me deu o passe, né? O tratamento era às quartas-feiras, no final da tarde, eu assim, num processo de busca por mim mesmo, tão conturbado, chegando até a pensar, né? Não cheguei às vias de fato, mas em suicídio, ou sair correndo, sair andando sem rumo, né? Um pouco perdido nesse contexto, né, do conhece-te a ti mesmo.
E o Centro Espírita, lá o Diógenes de Medeiros, especificamente falando, tem um trabalho magnífico com relação a isso, porque os palestrantes, né, eles têm a capacidade de ler Kardec, de se abrir às intuições dos espíritos desencarnados que lá atuam, e transmite esse conhecimento de uma maneira mais acessível, porque, de fato, Kardec não é simples de entender, vamos ser honestos aqui, né? Não vamos ser reducionistas. Então, o palestrante, o centro espírita tem esse papel. E eu creio, né, sem querer fazer proselitismo, porque isso passa longe do espiritismo, né, fazer prosélitos, eu creio que o Diógenes desempenha muito bem esse papel. Eu acho que sem falsa modéstia, o Diógenes realiza um trabalho de excelência e de muita competência com relação às obras de Kardec e nesse passar de ensinamentos para os sedentos, né, como eu também, que procuram o centro para melhorar a sua condição existencial, né, a sua vida como espírito, né, entender o que ele é, né, não é quem. Aqui nós estamos, né, Marco? Então, essa vida é um lapso diante da eternidade. O que nos faltam palavras para definir o que seria a eternidade. A gente fala que é infinito, é eterno, mas assim, conceito de eterno e infinito, a gente ainda não tem a compreensão profunda do que seja, né? Entender a grandiosidade do nosso Criador, né? A causa primária, a inteligência suprema. Então, a gente, essa vida na Terra de 80, 75, 90 anos é um lapso diante da eternidade. Então, a gente precisa entender o que nós somos. Se Deus não é quem, é o que é, né? Conforme a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus, né? Nós somos resultado da sua obra, né? Nós somos criados simples e ignorantes por essa inteligência suprema. Nós também deveríamos nos perguntar o que nós somos e não quem somos, porque o quem está em processo de formação, né? As várias encarnações às quais passamos e ainda estaremos submetidos, que vão formando a nossa personalidade, tal qual a gente vivencia as experiências nessa vida, né? Então, o centro, eu tenho conhecimento do Diógenes, né? O Centro Espírita Diógenes de Medeiros, na minha visão de estudioso do Espiritismo, eu creio que realiza esse trabalho muito bem realizado. Muito bom. Luiz, você estava falando aí que Kardec não é trivial, quer dizer, os conhecimentos que Kardec traz, é claro que Kardec nos proporcionou uma série de conhecimentos estruturados de maneira pedagógica, ele que era um pedagogo, ele que era um estudioso do como ensinar e do como ensinar bem, né? Foi discípulo de Pestalozzi, um dos grandes da pedagogia, que até hoje ainda ilumina os trabalhos em sala de aula, mas é evidente que o conteúdo espiritual, que o conteúdo de libertação espiritual é complexo, é difícil. A gente percebe que muitas das coisas que hoje a psicologia transpessoal tem trazido, a doutrina espírita adiantara lá em 1857, né? Então a gente vai ver Freud falando do inconsciente, mas você vai ver Kardec já falando disso, você vai ver as obras de Joana de Ângelis iluminando, mostrando como a doutrina espírita antecipou Jung e uma série de fatores. Então, ou seja, a doutrina espírita é de fato complexa. Entre uma vírgula e outra, já que você citou o seu João Dias, entre uma vírgula e outra do Livro dos Espíritos tem muito conhecimento ali. Como é que a gente faz e como é que você tem feito esse trabalho de ajustar a linguagem, ajustar um processo didático, pedagógico para levar esse conhecimento complexo, difícil para a criançada, né? Para esse adolescente, falar criançada, eles vão ficar bravos, né? Bom. Os pré-adolescentes que estão chegando ali a esse nível de trabalho na Casa Espírita. Olha, não é um trabalho fácil, né? Porque eles não são mais crianças, embora não sejam adultos. Então, você acessar o universo que eles têm criado nesses nichos sociais a que eles estão inseridos não é fácil. Porque, como nós falamos anteriormente, a gente vê assim a questão da pressa a que a sociedade
capitalista, a sociedade do consumo está ditando as regras de vida em sociedade. A gente percebe que os TikTokers da vida fazem vídeos de 40 segundos, 50 segundos, 30 segundos. Mais do que isso, já é enfadonho, já não quero. Nossa, que vídeo comprido de 2 minutos. É difícil para o jovem hoje em dia sentar em uma cadeira e ouvir conceitos sobre espiritualidade. Olha, você tem que amar mais, você tem que respeitar o seu próximo. Não faça por outro aquilo que você não quer que seja feito para você. É difícil que eles estudem matemática e física? Então, isso que eu ia falar, você tocou no ponto. Sentar para... Pensa bem, a área de humanas é assim, é enxovalhada do contexto, da grade curricular, né? A gente vê que algumas pessoas de algumas vertentes políticas, elas querem tirar essas matérias, reduzir ao mínimo possível, filosofia, sociologia, antropologia, porque são matérias que são difíceis de se estudarem, né? Os espíritos encarnados nessas pessoas que catalogaram todos esses conhecimentos são pessoas muito intelectuais, são textos difíceis, requer muita leitura, né? Reler, buscar referências para entender aquilo, assim como Kardec, querem tirar porque desenvolvem o pensamento crítico, né? E isso não é legal. Numa sociedade consumista, colocar o jovem para pensar é perigoso, né? Porque ele pode se tornar rebelde, pode querer lutar contra o sistema. E a questão, e o espiritismo, nós temos que ter em mente, tem um caráter progressista. Kardec fala isso, se não me falha a memória, no capítulo 14 do livro Obras Póstumas, onde ele fala dessa questão da transição planetária, que o espiritismo tem um caráter progressista sim. Dadas as circunstâncias, né, dos estudos que Kardec coloca já no Livro dos Espíritos, da questão da evolução do princípio inteligente. Essa implicação religiosa do espiritismo, científica e filosófica, nos mostra que é o progresso, né? O espírito está fadado ao progresso. Então, você falar de todos esses conceitos para os jovens que estão na geração TikTok, o áudio do WhatsApp, hoje em dia você... Nossa, eu não tô sem tempo, acelera o áudio em 2 aí. Aí você ouve aquele áudio, nossa, o que ele falou? Vou reduzir para 1,5. Mas você não ouve mais o áudio na velocidade normal. Então, de novo o que Bauman diz, relacionamentos líquidos. A gente já não tem mais tempo para ficar sentado e conversar com os nossos pais. Olha, como foi seu dia? Você passou bem hoje? Você se alimentou bem no almoço? O que você comeu no café da manhã? Eu tive que sair mais cedo, né? Não vi o que você fez. Eu deixei um bolinho ali para você, deixei o café preparado. A gente não tem mais tempo. A gente vive em função do dinheiro. Porque o dinheiro é o que vai garantir o nosso sustento. Hoje já não é mais de um dia para o outro, é de um mês para o outro. E que muitas vezes, né, assim, as pessoas que são assalariadas, muitas vezes não conseguem chegar no final do mês com o salário mínimo. Então, a pessoa precisa se desdobrar em 3, 4 para conseguir o dinheiro para pagar as contas, né? Gás, gasolina, internet, porque hoje internet e celular são ferramentas necessárias, né? São essenciais para o nosso convívio. Então, você juntar todos esses conhecimentos e falar para o adolescente que está na fase da rebeldia, que está na fase de sentir vergonha dos pais. Não estou generalizando, tá, professor? Mas, assim, a gente vê que acontece em muitos casos, né? E estou falando de mim, propriamente, né, dito assim, porque eu fui um pouco desse adolescente meio rebelde, né, que não respeitava castigo da mãe, né, aquela, assim... não é castigo físico, né? É castigo de... Assim, a minha maior vontade, o que eu mais queria era estar na rua com os amigos, jogando bolinha de gude, fincão, futebol, brincadeiras da minha época, né? Então, quando fazia algo errado, ficava trancado dentro de casa. Não apanhava, mas ficava trancado. E, coitada da minha mãe, como ralou. Eu pulava muro, pulava cerca, ninguém me segurava. Eu dei muito trabalho. E dei muito trabalho para minha segunda mãe, que foi a minha irmã, né? A minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, né? Então, assim, hoje a vida está girando praticamente em torno de um aparelho celular. O bebê chora ali com 2, 3 anos de idade. Vou colocar um smartphone para ele aqui. Aí ele vai assistindo Galinha Pintadinha, Cocoricó. E ali...
o bebê, né, vale sempre ressaltar, o espírito encarnado que tem uma carga moral de 4,5 bilhões de anos, está mergulhando no universo digital, onde são vídeos de 30 segundos, 40 segundos ali, que mantém a interação do espírito enquanto bebê com um aparelho digital que não vai proporcionar para ele afeto, carinho, atenção. Profundidade, exatamente. De reflexão. Exatamente. E aí os pais estão delegando a parte que lhes cabe inteiramente para um aparelho de telefone celular. Então é preciso a gente observar todas essas questões, né? E no caso do centro espírita, né, lá com os adolescentes nas reuniões aos domingos, a gente precisa concentrar todos esses conhecimentos, né, e extrair o entendimento, o conteúdo moral de tudo isso à luz de Kardec. Né, o centro espírita tem Kardec por base e por estruturas, por infraestrutura e superestruturas, né? E assim, direcionando os ensinamentos morais do Cristo à luz de Kardec para esses jovens. Então você vai falar para o jovem assim, olha aqui, você precisa aprender a amar, você precisa aprender a perdoar. É uma linguagem enfadonha. E eu confesso que eu senti muita dificuldade, e até hoje sinto dificuldade, em acessar o ambiente social deles. Porque eles geralmente ficam todos parados, assim, com vergonha de falar. Então, você faz uma pergunta assim, e aí, o que você acha? Ele, não sei. Sabe? Solta aquela voz assim... solta aquela voz para dentro, sabe? Um ou outro, assim, que participa ativamente. Então, você extrair todo esse conteúdo de Kardec, como nós dissemos, né? Concordamos aqui, não é fácil, e passar isso de uma forma facilitada para eles é um desafio muito grande. Então, a gente usa de mecanismos que, assim tentando tirar esse choque de gerações, né? Anos 80, uma adolescência toda ali voltada para os anos 90, que é o meu caso, com uma geração dos anos 2000, que já nasce numa sociedade com tecnologias muito mais avançadas do que a minha. O videogame Atari na minha época era aquilo, assim, uma coisa que só rico tinha. Então a gente procurava ter amizade com as pessoas que tinham acesso a esse tipo de tecnologia para a gente poder se distrair um pouco além das distrações que ocorriam normalmente. Né? Hoje não, hoje eles têm isso tudo na palma da mão. Né? Estica o braço, já está na palma da mão. Então é melhor você ver algo colorido, com som, com movimento, durante uns 40, 50 segundos, de uma pessoa que está ali promovendo a sua autoimagem, né? Tentando promover uma diversão para as outras pessoas, do que você pegar um livro de 400 páginas onde só tem letra e dedicar tempo e estudo para aquilo. Então, é um choque cultural, é um choque de pensamento que não é fácil você mergulhar no universo deles. Então, a gente procura usar de mecanismos que vão aproximar os jovens entre eles, que tentam nos aproximar deles, né, e aproximar, acima de tudo, o espiritismo deles, da vivência deles, né? Então a gente vai usar os mecanismos assim de dinâmica de grupo, procura não usar muito slide, porque eles dizem, né? Uma vez eles me disseram que quando a gente escreve na lousa, ou quando senta no meio deles, a gente sente você mais próximo, eu gostei mais dessa dinâmica. Então a gente vai fazendo uma pergunta aqui, outra ali, tá bom assim, foi legal, o que você tá achando? Dialogando. Então a gente vai conseguindo driblar essas dificuldades para conseguir acessar o nicho social deles ali, né? A maneira deles pensarem o espiritismo e a vida, né? Em sociedade. Né? Luiz, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Eu agradeço a você pela disponibilidade, né? Pelo posicionamento de vir até aqui, de reservar esse momento, né, que você é bastante ocupado, cheio de afazeres, né, e vir aqui. Eu queria aproveitar, então, esses instantes finais para, se você tiver alguma fala, quiser colocar alguma coisa que eu não perguntei, né, que você fique à vontade. Tá, assim, eu gostaria de colocar uma coisa que
não tem regra, né, professor? Como você mesmo falou. O Espírito não vem com um manual de instruções. Nenhum de nós vem. A gente coloca as dificuldades, a maneira como a gente está vendo o resultado da educação que os pais estão passando para os filhos no nosso dia a dia, mas não é de uma maneira assim impositiva. Olha, você está errado, você está fazendo assim, você não tem que fazer assim, você tem que fazer do jeito A ou do jeito B. Não é isso, longe disso. A questão é que a gente precisa colocar em prática o conhece-te a ti mesmo. Né? Um sábio da antiguidade vou-lo disse, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa procurar se conhecer, procurar saber dos nossos limites, porque, como nós dissemos, a responsabilidade de você educar uma criança é algo muito profundo, porque ninguém é criado no berço e ninguém vai deixar de existir no túmulo. A vida é um incessante ir e vir entre plano espiritual e físico, no qual o plano físico nos proporciona esse autoconhecimento. É tão somente através da encarnação que a gente vai se conhecer. O plano espiritual é o plano da erraticidade. Erraticidade no sentido de que nós temos as nossas potencialidades abertas, vamos assim dizer, e isso não nos permite evoluir porque nós mantemos contato entre as mentes que nos acusam, entre as mentes que nós acusamos, e nesse meio tempo a gente não consegue se desenvolver moral intelectualmente. Então é preciso que a gente se coloque num vaso de barro que vá nos estreitar as nossas potencialidades para que a gente consiga conviver uns com os outros, né? Então, não é fácil, a gente não está querendo acusar ninguém de nada, longe disso, mas assim, fazer acender uma luz no painel desses espíritos encarnados, milenares, de que educar dá trabalho, né? Tanto é que Kardec vai colocar o texto sobre educação, aquela famosa frase que educação é conjunto de hábitos adquiridos, na sua nota de rodapé, ao final da lei de trabalho. Olha a profundidade disso, olha o sentido pedagógico disso. Educação é o ex ducere, né, do Cherry, eu não sei a pronúncia correta, mas assim, deixar vir para fora os dons, os talentos que o Espírito traz enquanto filho seu ali, naquela atual encarnação. Porque, como nós dissemos, ninguém todo mundo está. Então é preciso que os pais tenham esses olhos de ver e deixe brotar no filho o talento que ele trouxe a esse mundo para que ele seja o que ele veio ser, para que ele desempenhe o papel que ele veio para desempenhar. A gente não pode querer forçar o nosso filho, até pode, mas todo efeito tem uma consequência, né? Toda causa gera um efeito, né? Então, a gente há de arcar com isso, com as responsabilidades das nossas decisões, tanto nessa vida como na vida futura. Então, é deixar que brote os talentos daquele ser, né? A sociedade enxerga profissões de músico, de professor, infelizmente, assim, todo mundo quer um bom professor, mas ninguém quer que seu filho seja professor, porque está vendo, infelizmente, como a educação está sendo tratada no país e de uma maneira geral no mundo. Então, é preciso que os pais ajam com responsabilidade sobre aquele espírito e deixe brotar os talentos que o filho traz, como nós dissemos, com responsabilidade, né? E eu tenho, por mim, é uma opinião muito pessoal, que a responsabilidade que a gente tem sobre o filho não acaba quando ele faz 18 anos, vai para a faculdade e já consegue voar com as próprias asas. Essa responsabilidade pode se estender, como nós dissemos, por séculos, né? Então, nós temos que dar uma educação tal qual para os nossos filhos, a maneira que com, sei lá, 17, 18 anos, ele peça a chave do carro e da casa para você e eu confio em você. Tá aqui a chave. Ele vai, usa aquele bem material com responsabilidade, ele sai, ele volta no horário combinado. Por quê? Porque você tem a certeza de que a educação que você passou para ele vai permitir com que ele realize esses atos. Então é isso que a gente quer deixar bem claro aqui, né? Não é punir os pais, não é apontar os erros dos pais, longe disso. O Espiritismo não faz isso. A lei de Deus é de amor, mas é de justiça e caridade. Então a gente precisa deixar brotar nos nossos filhos
esses talentos que eles trazem, né? Deixar brotar o reino de Deus que está dentro de cada um de nós através da educação e nós nos conhecermos, né? Adquirirmos esse conhecimento para que a gente passe para os nossos filhos. É esse o recado que eu queria deixar. Perfeito. Obrigado, Luiz. Eu espero que em outras oportunidades você possa voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo falando de outras questões da doutrina espírita. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Nós agradecemos a presença, a participação, a audiência de todos e espero vocês no próximo Momento Espírita Brasil. Até lá!